Havendo quórum legal, sob a proteção de Deus e em nome do povo de São Bento do Sul, iniciamos os trabalhos da 54ª reunião ordinária deste terceiro ano legislativo da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Fernando Malon para que faça a leitura do artigo 95 do Estatuto do Idoso. Estatuto do Idoso, artigo 95. Os crimes definidos nesta lei são de ação penal pública incondicionada, não se lhes aplicando os artigos 181 e 182 do Código Penal. Obrigado, vereador. A todos que se fazem presentes aqui no plenário durante essa sessão, a todos aqueles que nos assistem pela internet, sejam muito bem-vindos. Senhores vereadores, a cópia da ata da 53ª reunião ordinária foi enviada a todos. Sendo assim, eu coloco em discussão única a ata da 53ª reunião ordinária. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação a ata da 53ª reunião ordinária e solicito aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Está aprovada a ata da 53ª reunião ordinária. Solicito ao secretário, o vereador Marco Rodrigo Redlich, para que faça a leitura do expediente. Ofício 583/2019 do GAPRE. Encaminha projeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente, através do presente em anexo, encaminhamos o projeto de lei 363 com a respectiva justificativa. Apresentamos a vossa excelência e demais vereadores nosso protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Magno Bauman, prefeito municipal. Ofício 585 do GAPRE encaminha projeto de lei. Através do presente em anexo, encaminhamos os projetos de lei de número 364, 365, 366 e 367, com as respectivas justificativas. Apresentamos a vossa excelência e demais vereadores nosso protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Magno Bauman, prefeito municipal. Projeto de lei 363 do Executivo Municipal autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do município. Projeto de lei 364 do Executivo Municipal autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do município. Projeto de lei 365 do Executivo Municipal autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do município. Projeto de lei 366/2019 do Executivo Municipal autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do município. Projeto 367 do Executivo Municipal também autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do município. Ofício 582 do GAPRE acusa recebimento de ofícios. Excelentíssimo senhor presidente, acusamos o recebimento dos ofícios de números 392, 393 e 394, provindos da Câmara Municipal de Vereadores de São Bento do Sul, com indicações de número 1813 a 1818, documentos oriundos da sessão ordinária realizada no dia 17 de outubro de 2019 desta Igreja Casa de Leis. Informamos que as mesmas serão encaminhadas às devidas secretarias para as providências cabíveis. Atenciosamente, Magno Bauman, prefeito municipal. Ofício número 458/2019 do SAMAI, envio de balancete mensal. Senhor presidente, encaminhamos para apreciação de vossa excelência balancete de verificação mensal referente aos meses de julho e agosto de 2019 dessa autarquia. Respeitosamente, Fridolino Vandenbom, diretor-presidente. Moção 147/2019, Edmar Geraldo Salomão. Moção de aplausos ao Coral da Sociedade de Cantores 25 de Julho, Zenhale, pelos 138 anos de fundação. Moção 148, Edmar Geraldo Salomão. Moção de aplausos à Sociedade de Cantores 25 de Julho, Zenhale, pelos 138 anos de fundação. Moção 149, Dagmar Nogueira. Moção de apelo ao senhor Carlos Moisés da Silva, governador do Estado de Santa Catarina, e ao senhor Carlos Hassler, secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, propondo estudos técnicos de viabilidade da instalação de uma sinaleira vertical com luz intermitente que funcione com energia solar na primeira curva da Serra Dona Francisca, entre o quilômetro 17 e antes do quilômetro 16,6, sentido município de Joinville. Requerimento de informação 179, de Fernando Malon, ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria Municipal de Educação, requerendo informações sobre o fechamento da Escola Básica Municipal Maria Ferreira Ziman.
bem como se foram feitos estudos sobre o incremento de vagas necessárias para dar conta dos moradores em idade escolar de primeiro grau do loteamento Santa Fé. Requerimento de informação 180, Fernando Malon, Executivo Municipal, com cópia à Secretaria Municipal de Finanças, requerendo informações sobre repasses de recursos públicos municipais realizados em favor da Promosul, no período de 2009 a 2019. Indicação 1821, de Claudemar Votroba, Executivo Municipal, solicitando a limpeza, roçada e poda das árvores na área verde do loteamento Lisboa, bairro Serra Alta. Indicação 1822, Claudemar Votroba, Executivo Municipal, solicitando o patrulhamento e ensaibramento das ruas Pedro Pichait, Elvira Líbel e Carlos Rittel, bairro Serra Alta. Indicação 1822, Edmar Geraldo Salomão, ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras, solicitando a passagem do caminhão-pipa para molhar a Rua da Urca, bairro Colonial. Indicação 1824, de Edmar Geraldo Salomão, ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras, solicitando a revitalização da camada asfáltica e a pintura da sinalização viária da Estrada Cruzeiro, no bairro Cruzeiro. Indicação 1825, de Edmar Geraldo Salomão, ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras, solicitando a recolocação das lajotas na rua Paulo Scherper, nas proximidades do número 39, no centro. Emenda aditiva e modificativa 001-2019 ao projeto de lei 270. Autor Fernando Malon. Regulamenta a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público prevista no artigo 37, 9 da Constituição, instituindo o regime jurídico-administrativo especial de trabalho temporário. Obrigado, vereador. Nesse momento passaremos à entrega de moção. Considerando a trajetória profissional exitosa da jogadora de futebol feminino Camila Martins Pereira, nascida em São Bento do Sul, em 10 de outubro de 1994, o incentivo da sua família, do seu pai, Edson Martins Pereira, iniciou a trajetória na equipe Barateiro de futsal e aí teve N passagens por diversas equipes brasileiras e também fora do Brasil. E sempre que perguntada pela sua história, ela fala sempre com muito carinho o incentivo que teve nos primeiros passos, levando o nome de São Bento do Sul, de Santa Catarina e do Brasil, né, com honestidade, bravura e talento. Então, a Câmara de Vereadores, acatando a proposição dos vereadores Peter Alexandre Knoibiller, subscritos também por vereador Claudemar Votroba, Dagmar Nogueira, Ed Salomão, Jaime Pedro Ferreira de Lima e Marco Rodrigo Redlich, orgulhosamente cumprimentam e aplaudem a jogadora de futebol feminino Camila Martins Pereira pela sua trajetória profissional, títulos e constantes convocações para a Seleção Brasileira Feminina de Futebol, especialmente pela sua convocação para a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Então, eu quero convidar agora a Camilinha e também quem mais estiver acompanhando a Camila para que esteja aqui junto para receber a moção. Então, Camilinha, a gente, enquanto vereadores, a gente tem essa prerrogativa de, em nome da população de São Bento do Sul, aplaudir, apelar ou fazer uma moção de qualquer teor para entidades, para pessoas, enfim, aqueles que, e no caso da moção de aplausos, é para realmente prestar uma homenagem àquelas pessoas que levam o nome de São Bento do Sul, fazem algo que orgulha a população de São Bento do Sul. Então, a população de São Bento do Sul se sente orgulhosa de poder entregar a você essa moção de aplauso. É o mecanismo que nós temos para dizer a você muito obrigado pelo que você tem feito pelo esporte de São Bento do Sul, do Brasil, e numa modalidade que não é fácil, né? Os desafios são muito grandes, a gente entende que o galgar, os passos que você galgou não é muito simples. Então, parabéns, Camilinha,
Que Deus continue abençoando e que você possa continuar representando São Bento do Sul e o Brasil pelo mundo, pelos campos do mundo afora. Parabéns. Não quer falar alguma coisa, Camilinha? Traz aqui um pouquinho da experiência da Copa do Mundo. Pode ser bem rapidinho, só para a gente poder também aproveitar, né, que não é todo dia que a gente tem uma selecionada brasileira aí, né, que disputou uma Copa do Mundo na Câmara de Vereadores. Então, fique muito à vontade para as suas manifestações com relação a esse dia de hoje. Sim. Primeiramente, agradecer. Fico honrada de poder receber essa placa por representar a cidade de São Bento do Sul. A trajetória não é nem um pouco fácil dentro do futebol feminino, mas os meus primeiros passos foram aqui. Então é com muita honra e muita alegria que eu levo a cidade de São Bento do Sul por esse mundo afora, para onde eu vou. Eu faço questão de lembrar que essa aqui é a minha raiz, foi daqui onde tudo começou, e principalmente eu acho que a gente precisa de humildade para chegar a um alto nível, a um alto rendimento, e com a ajuda do meu pai, isso tudo foi possível, e a cidade de São Bento do Sul por me proporcionar várias competições aqui para eu chegar a um alto nível. É claro que eu comecei no futsal, mas teve muitos campeonatos aqui, como moleque bom de bola, que começou no campo e me levou a outros lugares por Santa Catarina, pelo Brasil todo e agora nos Estados Unidos. Então é muito gratificante para mim, e poder levar a cidade de São Bento do Sul até uma Copa do Mundo na França, com grandes jogadoras de elite, é gratificante, porque sair de uma cidade pequena aos meus 13 anos, deixando os meus pais, deixando a minha casa, o meu lar, para viver um sonho e chegar até onde cheguei, com certeza gratidão, e isso eu tenho que agradecer. Mais uma vez, obrigado a todos e uma boa noite. Nós queremos agradecer a Camila. Nós sabemos que ela tem compromissos ainda hoje, né? Então, muito obrigado, né, por ter vindo até aqui para a gente poder fazer essa entrega aqui na Câmara de Vereadores. Para nós é uma honra poder receber as pessoas que nós homenageamos com as moções, né, e que elas venham até aqui para receber a moção. Então, muito obrigado. Nós sabemos que a sua agenda é bastante apertada. Ao pai da Camilinha também, muito obrigado por ter vindo e ter trazido ela até aqui. Sejam sempre muito bem-vindos. Quando estiverem em São Bento, por favor, nos procurem aqui para a gente conversar um pouquinho e saber do que está acontecendo no futebol feminino pelo mundo afora. Então, nós continuamos a sessão, vocês fiquem muito à vontade. Se tiver necessidade de sair, fiquem à vontade, mas desde já, mais uma vez, o nosso agradecimento e o aplauso da Câmara de Vereadores para você, Camilinha, pelo teu trabalho. Ordem do dia. Dentro da ordem do dia, eu encaminho para as comissões técnicas os projetos de lei 363, 364, 365, 366 e 367 do Executivo, e a emenda aditiva e modificativa 001. Encaminho à Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final as moções 147, 148 e 149. Encaminho à Comissão de Finanças, Contas e Orçamento os balancetes do SAMAI. Solicito ao secretário, o vereador Marco Rodrigo Redles, para que faça a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, na moção número 146. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final
Reunido no dia de hoje, após estudos e considerações, se pronuncia favorável à tramitação no plenário da moção 146 e recomenda sua aprovação para posterior envio. Sala das Comissões, 24 de outubro de 2019. Em discussão única, moção de aplausos número 146, de autoria do vereador Dagmar Nogueira, a quem eu concedo a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, trata-se de uma moção de aplauso a Escola de Ensino Fundamental Professora Osmarina Batista Betkovski, em alusão aos 40 anos da sua existência, ocorrido no dia 23 de setembro de 2019, pelos seguintes fatos argumentados expostos abaixo. Em 23 de setembro de 79, ocorreu a inauguração do grupo escolar, Professora Osmarina Batista Betkovski, localizada na rua Erhard Pauli, número 248, no bairro Colonial, hoje conhecido como 1º de Maio, São Bento do Sul. Na oportunidade estavam presentes várias autoridades, o esposo da patronesa Osmarina, o senhor Bruno Alfredo, e fez o descerramento da placa fotográfica. O padre Carlos Alberto Steio procedeu à bênção das dependências do prédio, logo após foram visitados pelas autoridades e a comunidade, encerrando-se a solenidade de inauguração da escola. Então tem todo um histórico, né, trabalhado aqui, e 40 anos expressa uma quantidade de trabalho dedicado à comunidade de São Bento, aos alunos, né, uma quantidade significativa de alunos que passaram por lá. Eu tenho, inclusive, uma filha que passou por lá e tenho uma outra estudando lá recentemente. Então, só temos a agradecer aos professores e às diretoras que fizeram parte desse processo e que construíram e sustentaram até então este trabalho ali no 1º de maio. Então, pedimos aos demais nobres vereadores que nos acompanhem nessa moção de aplauso para esta escola Osmarina Batista Betkovski. É isso, presidente. Continua a discussão. Vereador Edi Salomão. Senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar o vereador Dagmar Nogueira pela homenagem que a Câmara tem a oportunidade de prestar à Escola Osmarina Batista Betkovski. Até, vereador Dagmar, até pelo conhecimento, pela amizade que eu tinha com ela, e ter tido a oportunidade de trabalhar junto com ela na Prefeitura Municipal, quando ela exercia o cargo de secretária de Educação. Na época não existia ainda o cargo de era diretora de Educação, e no período que o seu Oswaldo Zipa era o prefeito de São Bento, ele indicou ela por ter já passado por diversas escolas, como diretora de escola, exerceu com muita honra, muita competência o cargo de secretária, vindo posteriormente a falecer. A Osmarina foi uma grande educadora, grande amiga, né? A pessoa levava a educação ali na ponta do lápis, como se diz, né? Era sensacional o trabalho que ela desempenhou aqui no município de São Bento do Sul. Infelizmente a vida a levou, né? Ela nos deixou muito cedo, né? Mas foi uma profissional muito competente. A gente que a conheceu, conviveu com ela, nós estávamos na prefeitura também na época, e jovem ainda, e lamentamos, mas eu acho que hoje o município de São Bento do Sul presta uma justa homenagem, através dessa moção de aplauso à escola Osmarina Batista Betkovski. Eu gostaria, se fosse possível, de subscrever a moção. Mas é isso aí, nossos cumprimentos, então, porque realmente se presta uma homenagem a uma das pessoas que muito contribuiu pela educação em nosso município. Muito obrigado. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação a moção número 146 e solicito aos vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovada a moção de número 146. Em discussão única, requerimento de informação número 179 de 2019, de autoria do vereador Fernando Malon, a quem eu concedo a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, me manifestei na última sessão a respeito da reunião que existiu entre a Secretaria Municipal de Educação e os
moradores do bairro Rio Vermelho Povoado, a respeito do destino da Escola Básica Municipal Maria Ferreira de Cima. Eu menciono aqui que serão 244 casas que irão ser entregues no bairro, no loteamento Santa Fé. Vamos fazer uma conta de que venha uma criança por casa. Vai ter casas com mais. Mas vamos dizer serão 244 crianças que terão que ser absorvidas na rede de ensino. O Annelise Becaus de Malon já está bem ocupado e são poucas turmas ainda. Eu acho que não tem condições de abrigar muitos alunos. O Carlos Iber Sobrinho, escola estadual, que não aceita crianças em séries iniciais. Lúcia Tcheque também é sempre bastante ocupado. O Emílio Engel, meia grande lá, tá? É bastante gente. A distância entre o Santa Fé e a Escola Maria Ferreira de Cima é 3,1 quilômetros. Do Santa Fé até o Annelise, também 3,1 quilômetros, 3 quilômetros. E até o Lúcia Tcheque, 4 quilômetros. Se for do Santa Fé até o Emílio Engel, que não foi medido, mas vai dar o quê? Uns 5 quilômetros, talvez, vereador Paulo? Uns 5 quilômetros, mais ou menos. Do Santa Fé até lá, pelo menos. A secretaria está, digamos assim, esvaziando a escola aos poucos. Não estava permitindo matrículas de novos alunos e isso está fazendo com que haja essa redução. Eu me manifestei já na última sessão de que se fosse para ficar a situação como então tem que fechar, porque de fato são poucos alunos. Mas diante desse incremento de crianças que vai ter no Santa Fé, vai ter, não tem, as crianças vêm junto, vai precisar de muita vaga, e por isso eu estou perguntando aqui se foram feitos estudos acerca do incremento de vagas necessárias para dar conta dos moradores do loteamento de Santa Fé em idade escolar de primeiro grau. Em caso positivo, qual o número previsto de novos alunos? Como se pretende distribuir tais alunos? Saiu alguma notícia de que parece que nos próximos dias vai haver agora a inscrição para as casas. Então, nós teremos condições, eu acho que já, até o final deste ano, teremos condições de saber efetivamente quantas crianças vão morar lá, porque vão fazer o cadastro, vão ver quantas crianças tem, que idade estão, fazer um questionário completo para já termos o perfil dos moradores do Santa Fé que vão entrar, principalmente das crianças. E aí eu perguntei também se já existe decisão acerca do fechamento da Escola Básica Municipal Maria Ferreira de Cima. Em caso positivo, se o fechamento será provisório ou definitivo. O vereador Marco Reile disse que se for fechar vai ser provisório, que se for o caso poderá ser reaberto. Eu acho, vereador Paulo, que uma vez que feche não vão reabrir. Me desculpe, mas acho que não vai acontecer isso. Então, que seja tomado todas as cautelas para que aquela escola possa ainda ser mantida. As conversas que me chegaram da reunião e das conversas com a secretária, ela parece que não tem intenção de fechar ano que vem, mas tem que ter um mínimo de alunos, que os pais, inclusive, vão se movimentar para isso. Então, nesse sentido, eu quero essa resposta oficial para que possa ser repassado à população. Obrigado. Dá uma parte, vereador. Posso conceder a palavra para você, vereador? Então, o senhor, palavra com o vereador Paulo Zwefka. Assim, sobre a Escola do Rio Vermelho, eu penso que quando se tomou essa decisão de fechar, na verdade isso já vem lá de trás, né? Na época do prefeito Fernando também teve algumas conversas, mas o pessoal de lá geralmente sempre é meio contra. Eu acho que deveria se pensar não em fechar, mas em criar algo que possa estar ajudando na questão da educação. Por exemplo, uma creche. Hoje você tem tanta dificuldade com vagas em creche, né? Então, pensa-se em uma creche ou pensa-se em um pré-integral. De repente, como o loteamento pode mudar muita coisa, né? Como o ex-prefeito Fernando falou. Eu acho que fechar, eu acho que seria uma perda muito grande. Porque Rio Vermelho, povoado, tem a escola e tem o posto de saúde. É só. Pavimentação, lá não tem 1 metro de pavimento. Então, não tem nada praticamente Rio Vermelho povoado. A única coisa que tem é a escola e o posto. Se tirar a escola, daqui a pouco, nem o Fernando falou.
Uma próxima administração aí, lá tem poucos pacientes, vamos transferir lá para a estação e vamos fechar o posto. Então tem que ter muita cautela, eu acho que muito cuidado, né? E repensar essa decisão aí de fechamento. Porque existe, acho que, outras saídas para que esse lá pode funcionar por muito tempo ainda. É só ter um pouco mais de paciência e estudar coisas melhores, né? Obrigado. Continua a discussão. Vereador Edi. Senhor presidente, senhores vereadores, eu também vou me colocar contrário ao fechamento da escola, até porque depois, para reabrir ela, a questão burocrática é muito complicada. Deixa assim, deixa em stand-by, assim, vereador Fernando Malon, deixa ela sistema de não fechar, se precisar, e vai ser difícil. Cada família tem um filho só lá em idade escolar, vai ter mais. Então, se nós colocar por 2, nós já vamos ter 480. A questão da creche, vereador Paulo, eu acho que a prefeitura, não sei se tem projeto ou está fazendo uma creche dentro do Santa Fé. Tá, né? Não? Deveria ter isso aí, são previsões que deveriam ter sido feitas. Agora, o cadastro, ouvindo inclusive hoje a rádio, o cadastro da IMAB é a coisa mais tranquila. A IMAB tem que ter a vida de cada família, de todos eles, o cadastro de todos eles, com a idade escolar, ou idade de creche, ou sei lá o quê, porque o município vai ter que absorver, porque a responsabilidade da educação, da segurança, da saúde é do município. Então, o município vai ter que absorver. E é tranquilo. Eu acho que não é stand-by que eles falam, quando fica esperando assim que não fecha, é isso, né? Então, deixar assim a escola sem fechar, porque depois, para reabrir, vai ser mais complicado. A documentação toda, a gente sabe. Então, deixa assim se precisar. E também, vereador Paulo, eu acho que poderia também se estudar lá, anexo lá, também é uma coisa, uma creche lá junto. Aproveitar tudo no mesmo espaço. Lá tem espaço suficiente para isso, a gente conhece isso de muitos e muitos anos, e sabe que ela sempre atendeu aquela população. Então, eu sou favorável ao seu requerimento, vereador, e fico na torcida para que a prefeitura não feche, não cesse lá, mesmo que, por enquanto, pegue os alunos, coloque em outro lugar, se são poucos alunos, mas deixa assim até esperar a solução da questão do Santa Fé, que vai ser problemático. E se levar para lá, para a escola de lá, vai tirar também as crianças de uma área maior de risco, de movimento, porque vindo para a Vila Centenário vai trazer um movimento maior. Aquela história. Lá não, é mais tranquilo, não tem tanto movimento, as crianças poderão até ir, às vezes, a pé, os pais também poderão buscar, não tem problema nenhum. Eu acho que lá é o ponto que tem que permanecer a escola lá em atividade. Era isso aí, senhor presidente. Obrigado. Vereador Marco Redlich. Senhor presidente, senhores vereadores, eu me coloco favorável ao requerimento de informação apresentado pelo vereador Fernando. E eu acredito que a discussão é interessante, sempre, né, discutir educação e melhorias na educação é interessante para o bem da população. E, com certeza, a implantação do loteamento Santa Fé com 244 casas traz uma movimentação toda diferenciada para as redondezas. Eu vejo que no estudo de implantação, posso estar errado, porque não acompanhei desde o início, mas no estudo de implantação do loteamento, inclusive quando foi previsto que o acesso ao loteamento tem que ser pavimentado, e a Alberto Torres foi pavimentada da Centenário até o loteamento, tem que ter calçada, né, até o loteamento, já dá um indicativo de que a maior parte do atendimento do loteamento vai ser feito pela Vila Centenário. Ou seja, o acesso pavimentado é do loteamento até a Centenário, com calçadas para dar segurança para os pedestres e para quem estiver utilizando. Mas nada impede de justamente a escola ser utilizada, talvez como uma creche, talvez como um pré, para atender a demanda. Por quê? Porque o município tem que atender todas as crianças. E a gente vê isso hoje em São Bento do Sul. O São Bento do Sul hoje não tem déficit de vagas nas creches. Pode ter em período integral, que realmente às vezes não tem para atender toda a demanda. Mas não existem crianças que estão inscritas para ter vaga em creche que não tem vaga nas creches. Então, o que vai acontecer com o loteamento Santa Fé entrando em funcionamento vai ser uma reorganização de todo o ensino no município, porque as famílias, essas 244 famílias que vão entrar nas casas do Santa Fé, já moram em São Bento. Todas elas.
O loteamento não é feito para famílias que vêm de fora. Então, a gente vai ter um remanejamento. Então, com certeza, vai pesar na região ali, vai ter mais, né, inscrições nas escolas da Vila Centenário e do Rio Vermelho também, e automaticamente a gente vai ter vagas, essas vagas vão estar sobrando, talvez, em outros bairros onde a população vai para o Santa Fé. Eu entendo que não necessariamente, o vereador aí comentou sobre a possibilidade de implantação de uma creche dentro do loteamento, não necessariamente 244 casas levam à necessidade de ter mais uma creche ali, porque realmente a educação tem que fazer o estudo, vai ter que atender todas as crianças, e não necessariamente dentro do loteamento. A gente tem bairros aí muito maiores, com 1.000 casas, com 2.000 casas, que vai ter uma creche para atender. Então, não necessariamente tem que estar lá dentro, mas com certeza a educação tem que direcionar todos esses alunos. Então, eu vejo que o modelo que está sendo proposto para ser encerrado é o modelo que tem hoje na Maria Ferreira, que é o multisseriado, que são, né, hoje... Quando eu falei com a Rosmaria, a última vez, ela falou que acho que só tinha 7 inscrições para o ano que vem. Então, eles estão procurando, talvez, aumentar esse número de inscrições para manter uma quantidade maior de alunos, para não precisar encerrar as atividades no início do próximo ano. Mas, nesses moldes, não tem condições, porque se torna muito caro e a eficiência do ensino também é ruim para as crianças. Então, que se utilize a estrutura para outra função dentro da educação, eu concordo, e de acordo com a demanda que vai ter. Então, utilizando a estrutura do Rio Vermelho, utilizando a estrutura da Centenário, vai faltar o que para essas famílias que vão estar lá instaladas? É creche? Talvez, então, que seja uma nova creche. É o pré, né, pode fazer algumas turmas do pré lá. Então, realmente, a educação tem que fazer tem que responder esse questionamento para que a gente tenha essas pessoas atendidas lá. No Alpestre, por exemplo, quando aconteceu lá, foi chegada à conclusão que a melhor opção era fazer uma creche lá, porque não tinha creche que conseguisse atender toda a demanda do Alpestre, são 338 casas, então ele é 50% maior do que esse loteamento que vai entrar em operação agora, mas escola não precisava. Por quê? Porque Antônio Tremel, Alexandre Pfeiffer e a Engelberto Grosso conseguiram atender toda a demanda do Alpestre, mas de creche não conseguiram. Então tem que ver agora qual vai ser a realidade no novo loteamento, o que consegue atender com Emílio Engel, com a Lúcia Tchek, com o Carlos Zipper, com a Annelise, né, com a creche da Centenário, o que consegue atender, o que não conseguir, talvez fique a opção da Maria Ferreira realmente atender no que faltar. Mas eu sou a favor, porque a gente precisa ter esses esclarecimentos, que realmente é uma preocupação que tem que ter, porque a gente sabe que a educação não pode falhar, não pode deixar alunos sem serem atendidos. Vereador Sabino. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero manifestar favorável ao requerimento do vereador Malon, e destacando aqui, primeiro, que quando nos faz o dever de casa, sempre tem consequências. Falei na sessão anterior, na segunda-feira, que nós temos colocado essa questão já há algum tempo sobre as casas da EMAB, ou financiadas, propiciadas através da EMAB. O estatuto prevendo que essas casas, assim que seja implantado o loteamento residencial, que se providencie já no cadastro aquelas famílias que vão residir nessas casas. Mas isso de início, tem que ter um diário de obras, não tem, a EMAB não vem fazendo. Tem que ter essa escolha através do cadastro dentro daquilo que é preconizado de renda para aquele residencial, né? Isso muda de um para o outro. Então, dentro disso aí, hoje ainda a matéria que foi enviada à imprensa falava sobre isso, de questão de atualização de cadastro, e claro que há interesse das pessoas, elas têm que entender que são em parte interessadas e que têm que manter esse cadastro atualizado. Dados que podem estar mudando, como o número de telefone. Não se consegue encontrar, muitas vezes, que a pessoa muda o telefone e esquece de avisar a EMAB, avisa aqui ou ali, mas esquece. Outros dados que são importantes, que podem mudar o endereço da pessoa, não acho o telefone, eu estou de casa alugada, mudei para cá, para lá, você acaba não encontrando. A renda familiar, é importante que se mantenha a EMAB informada, atualizada essa renda, porque ela pode ser enquadrada, de repente, numa outra modalidade de empréstimo ou de residencial, não, de repente informou uma renda
ela mudou para cima, ou para menor, ou para maior. Então, isso tem que ser atualizado. Agora, o dever de casa, a gestão da IMAB, os administradores não vêm fazendo. Tem que ter lá, não é a minha opinião. Trata-se de um estatuto, tem que ser obedecido, não é opcional, tem que fazer. Lançou, basicamente começou a construção, vem aquele do concomitantemente, tem que fazer. E o que mais vai acontecer, o máximo que pode acontecer, 244 casos. Nós vamos sacar daquele cadastro, dentro das exigências, normas, isso, aquilo, tudo certinho, cumprido tudo, as 244 famílias. Tá? Agora, o que pode ser resolvido, acertado? Talvez um sorteio dentro daquilo ali para quem vai morar na casa número 1, número 2, na esquina, ou aqui ou ali, só isso. Porque, de repente, prestigiou esse porque deu para uma casa na esquina, o outro queria lá não sei onde, o outro ficou lá no final da rua, na descida e tal. Então, acho que seria justo, honesto das partes, se proceder um sorteio, mas dentro daqueles que já foram selecionados. Bom, dizendo isso porque, se a IMAB tivesse feito o dever de casa nessa situação, essa discussão agora, de repente, não seria nem o caso. Tá? Porque aí já saberíamos todos os dados, quantas crianças de fato. Eu conversei ontem à noite por telefone, foi uma boa conversa com a secretária Rosmari sobre o assunto, e já queria falar sobre outras questões também de final de ano, me atendeu muito bem, nós agradecemos sempre a disposição da secretária de atender esse vereador, inclusive como jornalista que tem essa função de estar informando a população no rádio, nos atendeu muito bem, e explanava sobre essa situação. Poxa, eu preciso dessas informações, nós precisamos, a Secretaria de Educação precisa dessas informações ali do Residencial Santa Fé, que realmente vai fazer uma diferença. E também a saúde vai precisar dessa informação. Tá? A saúde vai ver o que vai fazer, se vai para Rio Vermelho Povoado, se vai aqui para Centenário, como já foi colocado, o que vai fazer. Então, e as crianças é uma coisa até um pouco diferente, porque lá no caso da saúde, é só saber quantas pessoas, porque a pessoa vai precisar de saúde. Tanto faz se a saúde vai ser colocada num posto lá no Rio Vermelho Povoado, aqui no Centenário. Já o caso da educação é um pouco diferente, que vai depender de faixa etária. Né? Então, as crianças bem pequenas, o Centro de Educação Infantil, a antiga creche, depois o fundamental ali. Se a IMAB tivesse feito, já se teria resolvido essa questão. Não fez, é lamentável, e descumpriu uma lei. Né? Agora, sobre a questão da sala multissérie, nisso eu quero concordar com a secretária. De repente, a gente poderia estar aqui numa situação mais confortável, declarando aqui, como já o fizemos no rádio hoje, o que os pais gostariam de ouvir. Mas nós vamos fazer um comentário, fazer uma colocação aqui, do que é melhor para as crianças, do que nós entendemos seja melhor para o aluno, tanto esses de hoje quanto os de amanhã. Eu sou contra esse sistema de sala multisseriada. A criança perde com isso, nós sabemos disso. Por mais preparado que esteja o professor, a professora, ter crianças ali, como já foi destacado pelo vereador Malon na última sessão, de 4 séries, alunos de 9 a 13 anos, há uma diferença muito grande. Né? A criança, o menino o adolescente, pré-adolescente de 13 anos, não tem muita conversa com uma criança de 9 anos. São conversas diferentes. Os pais aqui sabem muito bem disso, melhor que eu ainda. Então, as brincadeiras, as conversas, tudo diferente, além do propriamente dito que é o ensino. Né? Então, por mais que a professora se esforce, ela tem dificuldades. Eu entendo que cai muito, o nível de rendimento da criança. Então, os pais, é claro, vão verificar uma questão logística, transporte, dá um tumulto, dá realmente, de repente, um contratempo, com levar a criança para a escola e tal, se for uma escola um pouco mais longe, que seria o caso, ali, de repente, do Centenário. Ainda que se tem vaga, não tem vaga, mas, enfim. A questão da multissérie, eu acho que tem que ser, de fato, eliminada, precisa ser visto isso aí com atenção, explicar para os pais que não é só a questão do conforto dos pais no transporte das crianças, que a gente entende que há, de repente, uma maior comodidade ali, mas que, se colocando as crianças numa escola maior, além de que elas vão estar numa série
com outros alunos somente da sua idade, que para a criança é melhor, tá? Elas vão aprender mais, vão aproveitar mais essa aula, vão absorver mais o conhecimento. E a questão social. Nós temos aqui uma questão social que é onde hoje a criança passa, de repente, aquele período todo ali, de 4, 5 anos, numa salinha, com aquelas mesmas pessoas, e numa escola que ela vem aqui, que seja para o Centenário, São Paulo, enfim, que possa ser ali, provavelmente Centenário, né? Uma das escolas do Centenário, bairro Brasília, que ela vem e vai ter o contato com um número bem maior de crianças. A questão de sociabilizar essa criança facilita, ajuda, melhora, abre o horizonte dela. Ainda que não seja para... Ela não vai ser deslocada do Rio Vermelho Povoado para uma metrópole, mas já melhora, já abre o entendimento. Ela já tem outros tantas crianças que ela vai poder olhar, observar, aprender, compartilhar, e quando estaria esses 4, 5 anos numa salinha com as mesmas tantas pessoas, né? Eu acho que melhora, e seria interessante que os pais observassem esse aspecto, né, para o benefício das crianças, né? Quanto a como é que vai fazer com a escola, agora, então, depois que a discussão foi levantada, o governo se manifestou, vai acelerar esse cadastro, nós esperamos que isso aconteça, de fato, e fazer a apuração de tabular essas informações todas aí, de idades e as necessidades, e que agora, de fato, não é hora de fechar nada. Então, até porque não é agora, o ano letivo vai terminar ainda, mas para o ano que vem seria, de repente, vamos fechar. Multissérie, tudo bem. Eu acho que fechar é um avanço, colocar as crianças nas suas respectivas idades e classes. Agora, aquela escola fechando, depois, para reabrir, como falou o vereador Fernando, é muito difícil, né? Tem toda uma questão até burocrática, se dá por fechado, depois reabrir, com uma entidade final escolar, e esperar um pouquinho para ver o que vai acontecer. Nós temos esse tempo, já foi falado aqui, que até o final, de repente, agora, parece que 18 ou 20, alguma coisa agora, vai fechar, desse mês que vem, né? Para que todo mundo possa, os interessados possam atualizar os seus cadastros na IMAB, já fazer toda essa seleção, e daí já tem esses nomes e essas crianças, tudo por idade, tudo certinho, né? Mas que lá, essa escola, de repente, seja até o caso de, eventualmente, a construção de mais, uma ampliação ali de mais 1 ou 2 salas, que possa separar as turmas, e, inclusive, prevendo espaço para a CEIM, para a creche, né, dependendo do que os números vão apresentar ali do Santa Fé. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador Dagmar Nogueira. Senhor presidente, senhores vereadores, eu sou favorável ao requerimento e quero deixar aqui uma preocupação, ou duas. Faço coro com o vereador Paulo, quando defende ali a sua comunidade, o Rio Vermelho Povoado. E aí, vereador Paulo, eu tenho uma preocupação, é o seguinte: nosso município tem uma característica que tem muitas pessoas ainda na área rural. E tem muitas pessoas ainda com propriedades, com área agricultável, com área onde se pode cultivar várias opções, várias iniciativas aí. Nós só temos um serviço muito devagar, em meu ponto de vista, né? E muito pobre na Secretaria da Agricultura. Para mim, tinha que estar estabelecendo cada vez mais o homem no campo. Tem municípios trabalhando isso intensamente e nós, no meu ponto de vista, fechando uma escola, se incentiva a migração. E essa migração vai trazer transtorno futuramente e a sociedade vai pagar por esse transtorno. E custa caro, geralmente. Então, eu sou favorável a que as pessoas que estão nas comunidades rurais, que estão no campo, que continuem no campo. Porque a qualidade de vida deles lá no Rio Vermelho é muito melhor do que aqui na cidade. A qualidade de vida deles numa escola pequena é muito melhor que numa escola grande, seja ela qual for. Para quem não entende isso ainda, e eu não sei se todas as pessoas estão cientes disso, a EMAB, a Secretaria de Educação, mas é só ir lá na Antônio Tremel e ver o que acontece na Antônio Tremel com a migração de todas as pessoas que foram para lá, para o Alpestre. No meu ponto de vista, tinha que ter escola para o Alpestre. Formar pessoas de acordo com aquilo que vem sua classe social. Investir para que não continuem a mesma coisa, mas para que eles cresçam. Eu penso assim, que deve-se dar incentivo para isso. Não é porque tem vagas ao redor que se distribui e essas crianças ficam atravessando a rodovia e corre risco e tudo o problema que tem lá. Você vai lá, tem um carreiro onde já aconteceu coisas e coisas nesse carreiro, do Alpestre até
o Antônio Trêmio. Acontece barbaridades ali. Quem não sabe disso é porque não se inteira do assunto, não visita, não conversa. Vai lá conversar com a diretora da escola e ver como é o tratamento, qual é o problema que eles tiveram, né, com essa dificuldade de conciliação, esse choque cultural de alunos que vieram de fora, né, e que foram frequentar essa escola. É uma coisa séria. Para mim, é falta de estudo socioeducacional. É o meu ponto de vista. Assim como do Rio Vermelho, assim nós vamos entregando os nossos potenciais e não vamos investindo e valorizando e acrescentando e trazendo essas pessoas para cima. Não, nós vamos mantendo elas no mesmo nível que estão e até algumas reduzindo. Não acho justo isso. Não importa quanto dinheiro precisa. Educação não é gasto. Educação é investimento. Pronto, esse é o meu ponto de vista. Então, a questão dessas casas ali de Nova Esperança? Não, boa. Santa Fé. Né? É outro problema. Que, de novo, como lá atrás, como lá no Alpestre, já não foi estudado perfeitamente, aqui ainda está tudo a passos assim de tartaruga. Esta é a minha opinião e digo claramente, no meu ponto de vista, tinha que já estar trabalhando estas famílias e não agora, dia 14 de novembro, que é o prazo, e dia 18 tem que se entregar. Ah, mas vai só morar lá em julho do ano que vem. 6 meses passam rápido, voam. E essas famílias não estão adequadas emocionalmente, não estão adequadas socialmente para aquela realidade. E aí as crianças sofrem. Todos nós sabemos. E quem não sabe, é só estudar, é só abrir a internet, é só pesquisar. E principalmente os educadores sabem muito bem que quando uma criança muda de escola, ela sofre prejuízos. Principalmente se for para uma escola grande. Então, pasmem, né? De novo, nós estamos andando para trás. Nós devíamos estar preocupados e olhando para investimentos socioeducacionais e estamos discutindo mudanças de família para cá, conforme ao bel prazer de um simplesmente cadastro. Não é assim. Você não muda a família como muda gado. Você não muda a criança de escola como muda gado. Não é assim. A coisa é séria. E os professores sabem isso. Olha na sala de aula e perguntar para os professores que têm problemas de relacionamento dentro da sala de aula. Aí depois nós temos professores estressados, desgastados emocionalmente dentro da sala de aula. Por quê? Por causa desse contexto. Vá na Antônio Trêmio perguntar e conversar com os professores. Tá? Então, para mim, inclusive, eu quero pedir ao colega nobre vereador Marco Redet, para mim, falta creche, falta vaga de creche, vereador. Se intere disso, porque falta vaga de creche. Não são poucas as pessoas que eu já ouvi que estão sem trabalhar, ou que não conseguem ajustar isso, ou que tem que pagar alguém, ou que tem que deixar na casa da madrasta, não sei quem, ou da mãe, da avó, da tia, para cuidar de crianças. Falta. Então, nós precisamos pensar em educação com muito mais do que aquilo que nós estamos fazendo. Porque isso que nós estamos fazendo é o trivial. Do meu ponto de vista, é o trivial. Fazer o trivial, qualquer um faz. Nós precisamos fazer além. Excelência. Excelência em todos os níveis. Muito obrigado. Continua a discussão, vereador Fernando Malon. Diante dessas discussões, todos nós mostramos nossa preocupação e vamos, já que eu estava vendo aqui até 14 de novembro o cadastro, as escolhas têm que ser feitas, manchete que está no site da própria prefeitura. Que a EMAB, juntamente com a Secretaria de Educação, ao fazer esse cadastro para a EMAB, eu não sei como é que é o cadastro, mas que, se não for, seja mais completo possível para fazer uma espécie de um censo localizado ali, para já verificar, para municiar a Secretaria de Educação com informações visando o ano que vem. Não apenas aquele cadastro simples de EMAB, mas um cadastro já com informações que a Secretaria de Educação precisa para conseguir dimensionar a educação naquela região. Eu acho que isso é importante, é o momento de se fazer agora, então isso vai fazer com que a gente consiga, com um cadastro, resolver 2 problemas, que é o da casa propriamente dita e do dimensionamento da educação em torno lá. Então eu faço essa sugestão à secretária de Educação, eu sei que ela muitas vezes nos escuta, para que ela veja a situação e entre em contato com o presidente EMAB para fazer um trabalho conjunto nesse sentido. No mais, agradeço o apoio de todos os senhores. Obrigado.
Continua a discussão. Vereador Jaime Pedro Ferreira de Lima. Senhor presidente, senhores vereadores, só para complementar e não sendo redundante, que esse cadastro então já sirva também para se eventualizar como será o tratamento nas questões de saúde dessa população, qual vai ser o posto, se vai ter, e principalmente não só o posto como estrutura física, mas com atendentes, médicos, enfermeiros e demais, se vai ter um ESF perto, e o transporte coletivo, que era uma das, além da segurança, né, os grandes problemas que a própria população do local levantou quando da audiência pública para a formatação desse loteamento. Que fique também esses pontos registrados em ata. Obrigado. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação o requerimento de informação número 179. E solicito aos vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação 179. Em discussão única, requerimento de informação número 180, de autoria do vereador Fernando Malon, a quem eu concedo a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, esta semana teve a entrevista coletiva da diretoria da Promosul, falando sobre a situação da Promosul, a situação financeira toda e das investigações que vêm sendo feitas. E, mais uma vez, o empresário Frank Baumann, ele não explicou nada, só falou da história da Promosul, dos investimentos, mas não falou nada sobre a situação financeira, a não ser dizendo que tem umas dívidas na faixa de 400 mil, mas que é tranquilo, tal. As situações são muito graves lá. Mas chamou a atenção porque ele disse que a gestão do Fernando Malon foi um desastre para a Promosul e que tal. E aí me chamou a atenção porque um dos pontos que o Ministério Público está questionando é justamente a questão de eventuais repasses públicos sem leis autorizativas. E aí eu fiz o requerimento porque eu quero saber quais repasses foram feitos para a Promosul a qualquer título, contratos, subvenções, doações, o que quer que seja. Eu fui ao portal da Transparência e este quadro que eu fiz aí, mostra ali, eu fiz um levantamento desde 2004 até 2019. E os senhores podem ver que em 2004, o último ano do governo Ciro Drevi foi 314.750. Foram duas doações, uma contribuição para manutenção e uma para o Festidança, duas leis autorizativas. Aí veio o meu governo e ele diz que não houve nada para a Promosul e não sei o que tal. Em 2005, nós repassamos R$ 307.935. 300 mil de contribuição e 7.965 para o aluguel de formatura do primeiro grau. Em 2006, foi 270 mil de contribuições, tudo com lei autorizativa. Em 2007, nós não fizemos mais contribuições e fizemos apenas a alocação do espaço para alguns eventos, foi 9.500. Em 2008, repassamos 31.537. Veio o governo Magno Baumann, e aí repassou 226.414 de locação. O que chama muito a atenção, porque os valores são extremamente maiores do que nós pagamos de locação pelo mesmo espaço, o que pode denotar, talvez, um superfaturamento. E talvez um mascaramento de despesas para dizer que foi para locação, quando na verdade eram para doações pura e simples sem retorno. Em 2010 foi 368 mil, sendo que foi locação, foi 213 mil, daí teve duas subvenções. Em 2011 repassou 414. E em 2012, 454. Veio o governo Fernando Turic e fez só através de locação de espaços os valores de 67 mil, 33 mil, 16.500. E no último ano do Fernando Turic, não há registro de nenhum repasse. E aí que me chama a atenção. Eu fiquei em dúvida se o portal de transparência não está atualizado
ou se efetivamente não houve nenhum repasse de valores nos governos em 2016 do Fernando Turic e 2017, 18 e 19 do Magno Bauman, porque não há repasse de nenhum recurso, ou pelo menos não está indicando nada. Conversei com uma pessoa que me disse que teve acesso a contabilidades que efetivamente não houve nenhum repasse. Aí vem a história. O que eu quero saber é, se houve repasse, esses aqui eu quero saber se houve mais alguma coisa, porque esse aqui eu já sei, mas quero saber desses anos, se esses que eu informei têm mais coisa, e se esses que não têm registros, se têm valores. Porque se estiver correto, o irmão do Frank não repassou nada nos últimos 3 anos, que é o momento agora de crise da Promosul. E aí fui eu que quebrei a Promosul, não foi o Magno. Ah, mas o Magno deu bastante dinheiro lá e tal, que isso, inclusive, nós vamos ter que apurar bem essa questão das locações, porque é extremamente caro alugar valores que hoje não se cobra de aluguel, que se pagava naquela época. Tem que ver. Mas o Magno não repassou nada. Se não repassou nada, não foi o Malon que quebrou. Aliás, a prefeitura não tem obrigação nenhuma de ficar sustentando a Promosul. A Promosul tem que se gerir pelos próprios pés. Precisa ter uma administração competente. Eles não conseguem nem reconhecer firma para manter os cadastros em dia, e hoje tem problemas, segundo me informaram, de contas bancárias, porque não tem responsáveis registrados para movimentar o dinheiro. Esses dias quase teve luz cortada. Está com vários problemas. E o empresário Frank vem dizer que é o Malon, que faz 11 anos que saiu, vieram 3 prefeitos depois, e porque em 2 anos eu não fiz repasse, mas fiz locação, e em outros 2 anos fiz altos repasses, se for ver os valores daquela época, são valores muito mais vultuosos do dia de hoje, e aí ele vem reclamar de mim, mania de querer colocar a culpa nas costas dos outros pela sua incompetência. Daqui a pouco vão dizer que o problema da Tupé é culpa minha. Daqui a pouco vão dizer que problemas das Tran também eu sou culpado. Eu não me manifestei até hoje sobre a situação da Promosul, por quê? Nós não temos nada com isso. A não ser, claro, a preocupação de que é um grande patrimônio e que serve para a cidade. Mas aí eu não me manifestei. E aí ele vem, de não sei de onde, e me puxa de volta para essa discussão, dizendo que eu que fui o desastre para a Promosul. Desastre foi a administração da Promosul que está levando essa situação. Tiveram as contas rejeitadas pelo Conselho Fiscal da Promosul, não foi por mais ninguém, por unanimidade. E eu sou o culpado. Hã? Parece que as contas também. E aí vão dizer que eu sou culpado. Vá picar uma lenha. Então o que eu quero saber é o seguinte, eu quero saber se essas informações, porque eu fiz esse requerimento e aí fui fazendo um levantamento. E aí, se esses registros são verdadeiros, ou seja, não tem registros, portanto não tem valores. E uma outra situação que não diz respeito aqui, mas o senhor Frank Bauman reclamou que eu comecei a cobrar IPTU lá. Eu não mudei a legislação, o Código Tributável Municipal. Essa é uma lei que vem bem antes do meu mandato. Eu não mudei uma linha nesse sentido. Eu apenas fiz o quê? Tive que cumprir a lei. Talvez, na época do Frank, a situação era a seguinte, o prefeito, todo poderoso, chegava e dizia, não cobra desse, não cobra desse, não cobra daquele. Isso é renúncia de receita, isso é crime, isso é falta de responsabilidade fiscal. Aí, o que eu fiz foi apenas aplicar a lei. Se o Frank não está satisfeito com a cobrança de IPTU, dizendo que talvez seja ilegal, entre na justiça. Não fui eu que fiz a lei tributária municipal. Mas se ele acha que é legal e, portanto, não dá para derrubar na justiça, mas é injusta, ele que bata na porta do mano, e bate em cima da mesa, porque ele sempre gostou de mandar na prefeitura, mesmo quando não está na prefeitura, para dizer o seguinte, manda um projeto de lei lá para a Câmara, para isentar a Promosul de pagar IPTU. E o prefeito que manda o projeto para cá. Só que aqui tem um problema, para os Bauman. Aqui Bauman não apita. Acabou o tempo de mandar vereador para cá, e vereador tinha que fazer o que o senhor Frank mandava. Aqui não tem mais esse papo, não. Aqui agora vai funcionar de acordo com o que tem que ser. Se ele acha que é injusto, ele que mande o irmão dele mandar um projeto, mas aqui vai ser discutido.
Desculpe a minha indignação, mas é que esse homem acho que tem uma fixação por mim, eu não sei qual é o problema que ele tem comigo, mas o senhor é um pouquinho complicado, principalmente no ego dele. Ele não admite erros que faz e põe a culpa nos outros. Isso já vem há muito tempo e já vem não só de política, mas de empresa e essas coisas todas. Então eu só quero saber se agora, diante dessas informações que eu tenho, se isso ali é verdadeiro, ou seja, não tem pagamento nenhum nesse atual governo Magno Bauman. E aí, se for o caso, ele que... E se tiver, por que não está ali, né? Tem que saber. Vai que tem em repasse e não está ali. Não é transparente o portal? Então, essas coisas eu quero saber. Então, que eles me informem. E se, de fato, isso aí é verdadeiro, ele que vai direcionar o chororô dele para outro lado. Obrigado. Continua a discussão. Vereador Nivaldo Bogo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou votar favorável ao seu requerimento, vereador Fernando Malão, apesar de que, até porque são alguns itens que não constavam do meu, então está fácil, até não vai criar nenhum transtorno lá, mas até como na época que apresentamos, quando tramitou o meu requerimento, eu não me manifestei na época, e aí por essa razão talvez passou despercebido, e também não me manifestei na sequência porque nesse meio tempo aí o Ministério Público se manifestou, mas eu fiz há uns 5 meses atrás um requerimento justamente solicitando as mesmas informações, né? Então, com relação a essas datas aí, esses anos aí que não aparecem no portal, realmente também não veio no requerimento de informação, né? Então, segundo a resposta do requerimento de informação, realmente não houve repasses nesse período, nem no último ano do MDB e nem nesses 2, 3 anos do PP. Mas a questão é, o que eu quero me referir aqui é o seguinte, que nos 3 anos do Fernando Túrico, o repasse foi de 117.050, segundo informações. E na outra gestão do PP, na pessoa do senhor Magno Bauman, o repasse foi bastante generoso. Foi 1.246.000 nos 4 anos, né? Então, teve aí em 2010 locação 226.000, depois mais 212 de locação, aí mais um festival de outono 85.000, a Expoamo 80.000, aí em 2011 locação 172.000, 2011 150.000 da festa de outono, 2011 a Expoama, e 2012 locação de espaço 239.999, e aí veio o período então do prefeito Fernando Túrico, 67 mil de locação em 2013, 33 em 2014 e 16.500 em 2015. Então, a questão, de repente, como o vereador inclusive falou, que também teve os repasses feitos na sua época, e de repente até precisa de um auxílio, mas o detalhe aqui, o que deixa bastante claro que existe realmente uma parceria, apesar de ele não estar fazendo os repasses agora, até porque mudou alguma coisa da legislação, mas do senhor Magno realmente com relação à Promosul. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado. Continua a discussão, vereador Jairson Sabino. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero manifestar favorável ao requerimento do vereador Malon, dizer que tenho falado dessa Promosul muito antes de estar aqui nessa casa, e nós colocamos aqui, já de início, quando nós falamos sobre os terrenos ali da Cidasc, quando veio aqui a baila a discussão sobre comprar, não comprar, onde esse terreno foi dividido, ele está dividido pela SC 418, e olhando daqui, sentido São Bento Campo Alegre, à esquerda Cidasc, à direita Promosul, aquela situação ficou, então vai o município adquirir uma área, que ali vai ser um posto agropecuário e tal, muito bem. E ao lado direito ficou então para o município, onde seria instalada ali
a sede da Associação dos Servidores Públicos. Uma sede campestre que poderia ser ali maravilhosa, né? Então, ali já vem uma situação obscura, quando se diz, poxa, como é que se conseguiu trocar, né, com que argumentos, e seria o caso, de repente, conversar com o então presidente da ASP, que eu não sei quem foi naquela ocasião, como é que se conseguiu argumentar com um representante dos servidores, da associação dos servidores, olha, nós vamos trocar essa área aqui, grande, bonita, de repente se fala assim, um matagal, um buraco e tal, por uma área no centro. Um buraco no centro, ali perto do sinareiro da Bairro Rio Negro, 25 ali, no final da Luiz Boba, o pessoal todos sabem, onde está localizada a Associação dos Servidores Públicos. É um buraco aquilo, foi aterrado, foi enchido, mal cabe a sede e algumas poucas vagas de estacionamento. Então, só ali, qualquer um vai falar com uma pessoa de área imobiliária, ou qualquer pessoa que dê uma olhadinha, né? Vamos fazer uma troca. Vamos fazer uma troca de mano aqui. Aquele terreno que era da ASP, vamos trocar por um terreno no centro, para construir uma sede. Pronto, dá uma sede construída. Você ia trocar uma moto de alta cilindrada por uma bicicleta, para se fazer aqui, é um puro sangue por um pangaré. E olhem lá. E não se sabe o que foi usado de argumento para um negócio desse tipo. Começa ali a Promosul. Nesses anos todos, e aqui os vereadores que já me precederam já falaram sobre generosas doações do contribuinte para a Promosul, aprovadas na Casa de Leis, inclusive. E eu sempre achei absurdo. E sempre via, logo que entrei aqui, comecei a falar com a nossa assessoria aqui, Clifford Gelinski, o Dr. Patrick Vicente, conversando sobre isso. Olha, eu quero saber de quem é a Promosul, que para pagar contas é do contribuinte. Quando dá lucro, daí é da fundação, daí tem empresário que é dono e coisa e tal. Então não está funcionando isso aí, isso não está certo. Então, o que se sabe dessas... Primeiro, a prefeitura, ou seja, o contribuinte, quando a gente fala prefeitura, a gente fala o contribuinte, não tem nenhuma obrigação de manter a Promosul, que é uma fundação. Nenhuma obrigação. Essas verbas que são verbas destinadas ali, para mim, de fato, seriam até, inclusive, irregulares. Mas, enfim, se aprovou. Tá? Sabe-se que até aquele tapete vermelho, para quem já esteve lá tantas vezes, tapete vermelho de feira é de propriedade do administrador. E quem quiser fazer uma feira, um evento, vai alugar do administrador. O tapete vermelho, as cadeiras plásticas, e só pode alugar dele, não pode trazer outra lá. A péssima gestão da Promosul desses anos todos, de um gestor ruim, mas muito ruim, e com a proteção do presidente. Não se sabe por quê. Bem conversado, bem investigado, o Ministério Público, o Judiciário vai verificar isso aí, por quê? E, de fato, os números são esses. Não se tem controle sobre nada, gasta-se de forma irresponsável, como já vinha acontecendo em outras situações, como foi lá com outra entidade, estava gastando muito mais do que recebia. Então, assim, é absurdo o que acontece ali, a falta de gestão. Um centro de eventos de excelência, as moscas, o ano todo, um ou outro evento. Aí eles querem, numa Móvel Brasil, ganhar o que deveriam ter faturado em 2 anos de trabalho, esfolando os empresários do moveleiro, inclusive, pagando absurdo aquilo ali, de caro para fazer uma feira que é importantíssima para a nossa economia, para emprego e renda de tanta gente aqui. Aí, ali a Móvel Brasil é que tem que pagar todas as contas de 2 anos. Um ou outro evento de carros antigos, a Feistock tem saído aí ultimamente, já nos últimos anos também, vem fazendo esse giro com 2 edições por ano, mas no mais, aquilo lá está muito mal empregado. Vários e vários eventos de diversas situações poderiam estar ocorrendo ali, com a nossa rede hoteleira, com lotação, com restaurantes e outras tantas situações aqui, com eventos na Promosul, que não acontece, por pura incompetência da gestão.
essa coletiva de imprensa, a Rádio Liberdade foi convidada, eu não vou, claro que eu não vou. Vão dar explicação do inexplicável. Não tenho o que explicar. Vão explicar na justiça. Para mim não precisa explicar nada. Eu quero que a direção, toda a presidente, diretoria e tal, o empresário que está lá representando, defendendo o irmão prefeito, o Frank Bauman, que ele vai explicar na justiça o que está acontecendo lá. Várias irregularidades. É óbvio que tem que explicar. Não tem para a imprensa, não sei. A imprensa, pelo que eu vi, foi lá e ouvi simplesmente. Ninguém questiona nada, ninguém pergunta nada. Foram simplesmente ouvir o empresário falar. Aí não dá, né? Então eu não vou. Se é só para ouvir, eu não vou. E explicar o inexplicável. Não tem, vai explicar no judiciário o que está acontecendo lá, de anos e anos de irregularidades, de incompetência na gestão, e o contribuinte sendo chamado toda hora para bancar contas em aberto, o vermelho da Promosul. Já demorou demais para aquilo mudar de mãos, mudar de gestão, ter uma gestão competente, profissional, e fazer aquele pavilhão de eventos belíssimo, virar realmente um polo de eventos, onde toda a nossa economia pode ser fortalecida com aquilo ali que está abandonado e numa gestão incompetente, para dizer pouco. O judiciário vai dizer depois se é idôneo ou não, mas no mínimo incompetente. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, vereador Marco Redlich. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de manifestar inicialmente sobre o requerimento de informação apresentado pelo vereador Fernando. Eu me coloco favorável, como a gente vem se colocando favorável a todos os requerimentos de informação, mas justamente eu trouxe aqui o requerimento que o vereador Bogo já tinha feito e que tem um teor idêntico, que são os mesmos anos, inclusive, que foi o requerimento de informação 156/2019, né, que ele solicitou. A Prefeitura efetuou o repasse financeiro da Promosul, compreendendo os anos de 2009 a 2019, em caso afirmativo, relatar a finalidade e os valores dos repasses. E eu até trouxe uma cópia aqui, eu ia deixar com o vereador com a resposta, porque já tem a resposta desse requerimento que a gente está discutindo aqui. Inclusive, sobre o questionamento que o vereador Fernando faz sobre 2016 a 2019, nessa resposta diz: não houve emissão de empenhos endereçados à entidade Promosul nos anos de 2016 a 2019, até a presente data. Então, realmente, 2016 a 2019 não teve nenhum repasse. E aqui tem as datas, os empenhos, ano a ano, as datas e os valores que foram empenhados de 2009 até 2019, que é a solicitação que o senhor faz nesse requerimento de informação, né? Sim. O senhor, por favor, passa para cima. Veja que eu mencionei ali, não empenho por empenho, porque tem subempenhos ali, mas ali as finalidades específicas, né? Quando fala ali DL, não é decreto-lei, é dispensa de licitação. São essas ações que foram usadas, elas estão batendo todas essas informações? Eu estou correto nessas minhas informações? As dispensas de licitação não estão aqui, sim. Estão os repasses, né? Então, aí eu quero ver justamente essa questão, porque ali fala de repasses, por exemplo, em 2011, vai um pouquinho mais para cima, por favor. Veja que existe locação 9.056, locação 172.000. Esse 9.096, na verdade, é um restinho de 2010 ainda. Na verdade, assim, ó, vereador, foi pago em 2011. Por exemplo, essa 239 ali, que é uma dispensa de licitação do ano de 2012, está aqui, que é a alocação do espaço físico necessário para a realização de eventos, né? O que não tem, por exemplo, eu estava vendo ali na tua tabela, Festival de Outono ali. É bem provável que o Festival de Outono não foi uma contratação da Promosul. Talvez a despesa do pavilhão está junto com todo o repasse que foi autorizado para fazer a festa como um todo. Que era uma festa grande, que inclusive usava o Parque das Cidades, que ia a Promosul. Então, ele não é um empenho à Promosul, Aí que está. Todos os empenhos foram para a Promosul. Todos os empenhos, eu pesquisei no portal de transparência, com base em empenhos liquidados. E todos sempre usando o nome Fundação Promotora de Eventos, blá, 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 blá. Todos isso aqui decorre de empenhos feitos em nome da Promosul. Então, se foi o Festival de Outono, 85.000, mas não foi, e o outro 150.000, se não foi para a Promosul, mas a Promosul recebeu, então repassou para alguém. É isso que a gente quer saber exatamente. Então, mas eu acho que, se me permite, já terminando, tendo em vista que eu tenho essas informações, que o senhor não tem integrais aí, eu ia até desistir, mas eu vou insistir no requerimento de informações, e até eu vou pedir que
que o meu requerimento de informações, senhor presidente, seja acompanhado essa tabela, para ver se dá batendo com o que eu tenho. Obrigado. Ok, vereador. Então, eu, na verdade, me antecipando à discussão, eu trouxe uma cópia, eu gostaria de deixar essa cópia com o senhor, e realmente eu ia sugerir, caso fosse interessante retirar o pedido, que talvez a resposta aqui já contemplasse, mas também não vejo problema, caso o senhor queira manter, não é isso que vai me fazer ser contra o requerimento de informação. Então, se puder passar ali só para o vereador. E com relação à discussão que já foi colocada aqui, eu só gostaria de fazer algumas colocações em relação a algumas falas até do vereador Fernando. A gente vê que veio carregado justamente de uma emoção por ter sido puxado, como o senhor mesmo diz, a essa questão, pela fala que foi feita durante a apresentação desse relatório para a imprensa e durante a assembleia que foi realizada. Então, só para corrigir, vereador Fernando, o que aconteceu esse ano é que o Conselho reprovou o orçamento proposto para o ano que vem. Então, não foi reprovado, não teve nenhuma reprovação de prestação de contas. Então, o que é? A Promosul apresentou um orçamento para o ano que vem, o Conselho analisou e entendeu que não era, ele estava colocando receitas previstas que provavelmente não entrariam, então acharam por bem não aprovar esse orçamento. E agora, nessa segunda Assembleia, foi proposto um outro orçamento, inclusive proposto pelo Conselho Curador, que esse sim foi aprovado para o ano que vem, para fazer com que a Promosul opere no azul, não no vermelho. Então, a gente vê que é um desejo de todo o Conselho Curador que está lá, que são entidades que fazem parte também do Conselho Curador, do Conselho Fiscal, diversas entidades do município, não só o Conselho Diretor que administra a Promosul. Então, agora, o orçamento do ano que vem foi aprovado. Então, o que foi reprovado lá atrás foi essa prestação não foi prestação de contas, foi um orçamento. E o que eu fiquei sabendo também é que, como a Promosul é uma fundação, ela é auditada pelo Ministério Público. Então, o Ministério Público é responsável por aprovar as contas da Promosul depois de prestadas. E a informação que eu tenho é que as prestações de contas, até a última, estão aprovadas pelo Ministério Público. Então, agora, realmente, houve uma denúncia, tendo uma investigação com relação à empresa contratada, que já foi afastada, e que o Ministério Público está justamente analisando para ver se tem cabimento e se tem alguma irregularidade. Mas, até onde eu sei, o próprio Ministério Público aprovou as contas até o último ano que foram prestadas, porque é uma atribuição do Ministério Público com relação a fundações. Elas têm um regime próprio, Então, a fundação pública tem que prestar contas todo ano ao Ministério Público, e as prestações de contas até o último ano foram aprovadas pelo Ministério Público. Eu entendo que a investigação que se está acontecendo lá é necessária. A gente quer que, se tem alguma coisa errada, que todo mundo saiba, e que, se alguém fez alguma coisa errada, que seja punido por isso. O que não dá é para a gente manchar toda a história da Promosul com um possível acontecimento que tenha acontecido talvez por um terceirizado ou talvez nem tenha acontecido lá dentro, porque lá na origem a Promosul ela foi criada com base em 64 empresas de São Bento que contribuíram para a construção da Promosul, que buscaram recursos, que doaram recursos para ter um pavilhão de eventos, porque São Bento precisava de um pavilhão de eventos para que essas empresas pudessem ter uma feira como é a Move Brasil, como é a Festock hoje. Então, foram 64 empresas que buscaram ter o pavilhão na Promosul. É claro que ele tem que apresentar uma administração enxuta para se adaptar aos tempos que vão mudando. E eu não quero entrar nessa paixão partidária porque envolveu essa questão, essa discussão toda dessa semana, porque a gente viu pela própria apresentação que o vereador Fernando trouxe que os tempos mudaram. Então, a gente viu lá no passado que tanto o prefeito Magno como o prefeito Malon repassaram valores anuais em torno de R$300 mil, R$270 mil, porque era visto e foi aprovado aqui na Câmara também, foi visto como necessário para a manutenção do pavilhão, para a manutenção e até para pagar, até eu acredito que a construção mesmo, que estava sendo paga em parcelas. Não sei porque não era vereador, não acompanhei, não posso precisar. Mas a gente vê que a partir do Fernando Turic e depois agora da gestão atual do prefeito Magno, os tempos mudaram. Os valores baixaram na gestão do Fernando Turic e na gestão do prefeito atual não teve repasse nenhum. Então, são outros tempos. Então, não couberam mais esses...
Então, não cabe mais aqueles repasses que teve no passado. Não que eles foram errados, eu vejo que os tempos mudaram. Por isso que a gente tem que analisar com cautela. Quem tem que analisar vai estar analisando. Não vou entrar no mérito dessa discussão, vereador Fernando. Eu só acho que o senhor, eu até vi uma resposta hoje no jornal do senhor ao Frank, né? O Frank entrou na questão quando falou na coletiva lá, e o senhor disse que foi puxado para o assunto, não tinha a ver com essa questão, assim como hoje no jornal a resposta do senhor diz que eu não sei porque o PP insiste em fazer isso. Não foi o PP que fez, né? O empresário que faz parte do conselho diretor da Promosul e que foi prefeito do PP, sim, puxou, não é uma questão partidária para a gente não tornar isso uma briga partidária. Eu vejo que não é esse o caminho interessante, porque não foi assim que eu vi. E colocando também que o Frank Baumann participa do conselho diretor da Promosul, mas ele não é o presidente. O presidente atual é o Osmar Milbauer, também empresário, né, que é o atual presidente do conselho diretor da Promosul. Não é o Frank que está à frente da presidência da entidade. Mas concordo com o requerimento de informação, se o senhor achar interessante manter ele, porque eu trouxe o outro do vereador Bogo, porque eu vi que já tinha. Eu pensei, poxa, quando eu vi o requerimento, eu falei, já tinha um no mesmo molde, pedindo 2009 a 2019. Mas concordo, se for para detalhar ainda mais, e que essa questão da Promosul fique transparente a todos, porque é isso que a gente quer, é isso que a gente precisa. Vejo que os tempos mudaram, a gente vê pelos repasses que foram caindo até hoje não ter mais. Sobre a questão da cobrança do IPTU, pode ter começado na gestão do prefeito Malon, então, mas continuou até hoje. Até hoje a Promosul vem pagando o IPTU todos os anos, porque não tem essa isenção prevista em lei. Então, eu me coloco favorável ao requerimento de informação e gostaria de agradeço por ter esse tempo para fazer essas colocações com relação ao pedido. Foi a parte? Eu já ia dizer que o senhor se manifestou 2 vezes, mas... Ok, vereador, então está concedida a palavra. Muito obrigado, senhor presidente, pela distinção. Eu vi também que hoje, segundo o Frank falou, foram 4 ou 5 empresas que mantêm a Promosul. Eu não sei se tem 4 empresas, hoje são 3 ou 4. Por que as outras caíram fora? Sei lá. Faltou dinheiro? Faltou confiança? Com relação à rejeição de contas, de fato, a informação que eu recebi é da rejeição de contas. Se houve equívoco, eu peço desculpas. Tenho a humildade de reconhecer que, se eu estiver errado, peço desculpas. Então, não foi a rejeição de contas, mas foi isso que me passaram. Desde que começou esse imbróglio, vai para lá, vai para cá, Promosul tem documentos apreendidos, nunca me manifestei, nem aqui e nem em lugar nenhum, nem nas redes sociais, nada. Nunca. Estou, como qualquer cidadão, torcendo para que a Promosul não quebre, para que a Promosul permaneça em São Bento, porque a questão não é essa. Se a Promosul for desfeita, for acabada por irregularidades, alguma fundação, isso pode ir para o governo do Estado. Deus me livre o Estado ter que cuidar da Promosul. Deus me livre. Eu torço. Com relação a essa... O senhor falou que eu dei a resposta, tal. Na verdade, eu não dei a resposta. Eu recebi um WhatsApp do pessoal do jornal A Gazeta, rindo de mim. Então, o Frank disse que a culpa é tua. Daí eu escrevi aquilo, não era para sair no jornal aquilo. Aquilo eu só respondi, porque se fosse para sair no jornal, eu ia ter feito uma resposta muito maior. Só foi aquela indignação. Falei, vá. E com relação à paixão política, cara, este homem lá, ele tem, como eu disse, ele tem uma fixação por mim desde a época que eu era prefeito, e vem, e todo ano, parece que vai chegando a eleição, certo, ele está achando que eu vou ser candidato. Eu não vou ser candidato, vai acertar o alvo em outro lugar, porque essa é a estratégia de querer bater, para... Cara, eu não sou candidato a nada, ele que vai acertar outro alvo, está errando. Essa questão de paixão política, quando eu falo PP, vereador, eu sou o presidente, e quando fala da Promosul, que o presidente é Osmar Milbauer, é mais ou menos assim, o presidente é o Osmar, mas quem manda é o Frank. E no PP, a gente sabe que ele tem, ou pelo menos tinha, não sei como é que tem hoje, uma grande influência. Era um dos, se não o maior, comandante do PP.
E ele que veio puxar esse negócio. Eu estava quieto no meu canto, olhando a situação, e nada de... Aí vem o alemão e vem falar... Aliás, todo ano ele fala a mesma baboseira nessa reunião. A culpa é do Fernando Malon. Aí está vendo? Então, agora eu tenho todas essas informações que parece que são fidedignas, que, de fato, não houve repasse nenhum. Os momentos são outros, não pode mais. Acho que as locações estão super faturadas ao extremo, porque é o mesmo espaço que a gente alugava. Como é que a gente alugava por X e eles alugam por 200 e poucos mil? Olha, tem que ficar gastando, usando o ano inteiro a Promosul e não ia dar tempo de gastar todo o tempo do que se foi pago de locação. Enfim, são essas... Eu vou manter o meu requerimento, senhor vereador Marco Relli, porque, de fato, o que o vereador Bogo recebeu não é todas as informações. O que eu levantei, agora eu quero saber se tem mais alguma coisa, me parece que talvez não tenha mais, mas, enfim, que venha a resposta oficial, assinada pelo Magno Bauman, dizendo que não repassou nada para a Promosul, para o mano Frank Bauman. Obrigado. Continua a discussão. Vereador Edi. Senhor presidente, senhores vereadores, vou me colocar favorável ao requerimento do vereador Fernando Malon. E só para explicar aqui tem 2 repasses aqui, que é 2010, R$80 mil, e 2011, R$80 mil. Os senhores devem estar lembrados de que recentemente deu um problema com a Expoama, o vereador Fernando Malon sabe disso também, em relação ao repasse para quem faz a administração da Expoama, certo? Foi repassado à Associação Dona Francisca e parece que bateu na trave, problemas de documentos e tal. Na época, éramos o secretário de Agricultura e esse dinheiro de 80 mil, eu sempre dizia que dava para fazer Expoama com 80 mil. Os senhores estão a lembrar que também houve um repasse de um empresário depois para completar uma coisa que nós tínhamos aprovado aqui dentro dos valores de 80 mil, né? E busca-se apoio de diferentes segmentos da sociedade para fazer Expoama. Então, esses 80 mil foram repassados à Promosul, que fez vamos explicar assim bem simples, fez os pagamentos todos, os contratos que eram feitos, era tudo feito pela Promosul. Então, fechou dentro dos 80 mil esses 2 repasses aqui. No mais, eu não tenho o conhecimento necessário para justificar, nem para acusar, nem para defender. Agora, esses 2 eu coloco a minha posição em relação, que foi repassado e lá foi todos pagos. Por exemplo, contratava lá um músico, qualquer coisa, pagava. Como a Associação Dona Francisca também vinha fazendo, e agora, recentemente, deu problema nesse caso. Mas eu sou favorável ao seu requerimento. Era isso aí, senhor presidente. Continua a discussão. O vereador Fernando Malon, só gostaria de... O senhor fez uma manifestação sobre a inclusão dessa tabela. O senhor quer que encaminhe a tabela junto com o requerimento? Eu tenho isso aqui salvado em pendrive. Eu amanhã mando para cá para mandar junto. Só para a prefeitura ter um parâmetro para ver se tem alguma coisa. Anexo 1 ao... Anexo ao requerimento, Ok, tudo bem. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação o requerimento de informação número 180 e solicito aos vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação número 180. Em segunda discussão, projeto de lei 359/2019 do Executivo Municipal, que autoriza a concessão de outorga onerosa. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação o projeto de lei número 359 e solicito aos vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei 359. Em segunda discussão, o projeto de lei 361 de 2019, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do município. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação o projeto de lei 361
e solicito aos vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei 361. Só uma questãozinha, senhor presidente, não é uma questão de ordem, mas só eu queria que ficasse registrado em ata para a prefeitura, no tocante ao projeto de lei 359, tomar aquela cautela de, apesar que os cálculos dão abaixo do limite, para respeitar o limite da lei 1680 de 2006, que é 5 cubes, né? 5 cubes. 5 Só para cubes no respeitar mínimo. isso, para não fazer a conta com base no valor que seria o correto, mas sim o valor mínimo que da lei. Só isso, obrigado. Exato, essa metragem de 48 metros quadrados, pela fórmula estabelecida em lei, daria 4,8 cube. A ser 4,8 vezes o cube, né? Então, e a lei estabelece que no mínimo o pagamento é de 5. Então, só que aí, então, sim, será levado ao conhecimento do secretário essa preocupação manifestada pelo vereador Fernando Malon. Senhores vereadores, com relação ao calendário pré-estabelecido para o mês de novembro, sugestão da presidência é as sessões para os dias 4, 7, 11, 18, 25 e 28. 4, 7, 11, 18, 25 e 28. Sujeito a alterações, caso surja uma necessidade, mas nesse momento os senhores concordam com a sugestão? Ok, senhores vereadores. Também gostaria de lembrar aos senhores que a Lua já está aqui na casa, né? Semana que vem nós não teremos sessão, dia 28, ponto facultativo, dia do servidor público, então segunda-feira não teremos. E, aliás, cumprimos as sessões do mês de outubro. Então, se os senhores puderem já analisar a Lua, para a gente poder... o nosso prazo final para a votação da Lua é final do mês de novembro. Mas se a gente conseguir adiantar esse prazo e até meados de novembro, né, até ali o dia 11 ou 18, o prazo é 28. Nossa última, né, sessão é 28, que logo na sequência teríamos que entregar. Certo, senhores vereadores? Palavra livre. Estão inscritos na palavra livre 7 vereadores. Nós temos 25 minutos, 3 minutos para cada vereador. Solicito ao vereador Marco Redlich que faça o sorteio. Vereador Jaime. Presidente, eu não me inscrevi, né, então eu peço permissão para... O senhor não se inscreveu? Não. Ok, senhor vereador, Obrigado. fique à vontade. Primeiro vereador inscrito. 2. Vereador Claudiomar Votroba. O senhor tem o tempo de até 3 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, ontem aqui na Câmara de Vereadores teve a primeira turma de Bombeiros Voluntários Mirim. Aconteceu a formatura, né? O presidente e o Peter Alexandre Knoibiller esteve presente aqui no evento, né? O curso foi organizado pela Fiação São Bento, né? E contou com alguns parceiros, Condor, Budemeyer e os Bombeiros Voluntários de Curupá, Detru, Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Conselho Tutelar. E aconteceu lá no CEL, no Centro de Artes e Esportes, lá de Serra Alta. Né? Uma turma iniciou com 49 inscritos, entre idade de 7 a 14 anos, receberam instruções de aprendizado como é ser um bombeiro voluntário mirim. Né? E também teve algumas pessoas homenageadas também de título sócio honorário do Corpo de Bombeiros de São Bento do Sul, seu Arnoldo Hermes, Carla Roseli Libel, Pedro Chatoski e Adilson Popovics.
Outro assunto que eu quero colocar aqui é a respeito da eleição que aconteceu também no Colégio São Bento. Ontem teve a eleição de diretores nas escolas, né? 1.089 eleitores, e quem alcançou a votação máxima, Cristiane Libel, com 593 votos. A partir do ano que vem, ela vai assumir o mandato por 4 anos na Escola São Bento. E quero parabenizar também a diretora Zuleika, que por vários anos, né, assumiu ali o Colégio São Bento. Todo mundo sabe que o trabalho dela vem fazendo esse longa data aí. E desejo sorte para sucesso para Cristiane Libel, que vai assumir o comando aí. E também, falando em eleição de diretores nas escolas, já há um tempo atrás, já na gestão do prefeito Fernando Turek, eu apresentei um projeto de eleição de diretores nas escolas. E em outras oportunidades também já tive debatendo aqui. E a gente quer que isso aconteça em São Bento do Sul, também nas escolas municipais, para parar com aquele negócio de indicação política, fazer uma eleição para diretores nas escolas, eleição sem partido, né? Onde os pais, professores e alunos decidem a qual diretora vai assumir a direção da escola. Claro que existe uma série de requisitos para se candidatar, para ser uma diretora de escola, né? Não é qualquer um ali que só faz ali um cursinho básico já vai querer se candidatar. O projeto é bem extenso mesmo, e a gente já vem conversando com o executivo já há muito tempo, e a gente quer que isso seja implantado aí o mais rápido possível, independente de quem vai ganhar a eleição ano que vem, mas que não seja mais decidido por, no caso, seria por eleição, não por indicação. Ano que vem? Não, a gente pretende, né, que a prefeitura coloque esse projeto aqui para nós votar, né? Isso é a minha sugestão. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. 7. Vereador Marco Rodrigo Redlich. O senhor tem um tempo de até 3 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, a todos que nos assistem na plateia, meu boa noite. Aqueles que nos assistem em suas casas, pela internet ou pelo Facebook, meu boa noite também. Então, nesses 3 minutos de hoje, eu quero apresentar o resultado de 2 indicações que fiz aqui na Câmara e registrar que a felicidade de você poder ver o trabalho de vereador acontecendo e beneficiando a comunidade. A gente sabe que o trabalho que a gente realiza como vereadores não é fácil, não é simples, porque a gente tem, né, toda uma demanda da comunidade a ser atendida, e muitas vezes as pessoas esperam que a gente consiga resolver todos os problemas e até, às vezes, fazer obras e construir coisas, mas a gente sabe que a gente depende do executivo, não é o vereador que realiza as obras, então a gente indica, a gente sugere, a gente conversa com o executivo, mostra a necessidade, e é muito bom quando a gente consegue ser atendido a algum pleito desse. E hoje eu trago 2 indicações, eu quero mostrar, ali no telão tem a foto, não, volta a foto primeiro. Eu já falei algumas vezes aqui na Palavra Livre, que foi uma indicação que eu fiz, que eu achava que poderia se tornar realidade, inclusive uma vereadora mirim, que eu já acompanhei aqui em épocas passadas, que estudava na Henrique Schwartz, também já tinha falado sobre essa necessidade, que era a possibilidade de construir uma calçada ali naquele local, na beira, né, da Henrique Schwartz, desse barranco que tinha ali. A rua não tinha pavimentação asfáltica, com a obra de saneamento ela ganhou pavimentação asfáltica, e eu fiz a proposição para que o planejamento estudasse a possibilidade de implantar calçada, mas não tirando o barranco, porque ele geraria um risco para a escola, mas sim adentrando onde antes estava a rua. Então está aí, nessa foto aí a gente tem uma visão geral, a escola está lá em cima, né, a escola Henrique Schwartz, a calçada está pronta, está feita, ela liga, né, a escadaria que sobe até a escola, até o portão de acesso à escola. A gente vê ali também essa foto foi tirada agora à tarde, eu tive lá antes de vir para a sessão, tem ali um senhor que foi buscar a netinha, provavelmente na creche, utilizando já a calçada, então isso alegra a gente porque você vê o resultado de uma proposição trazendo benefício para a comunidade que utiliza. E a segunda, agora sim o texto ali,
indicação que é de 23 de agosto de 2018, do ano passado. O vereador Pete até já falou na Palavra Livre na semana passada e a Prefeitura está anunciando a mudança que houve no rotativo, que agora você pode apresentar o seu bottom e vincular a placa do veículo ao bottom. Quando o município assumiu o sistema no ano passado, teve muita dificuldade de usuários porque tem que digitar a placa e às vezes na chuva, às vezes está molhado, alguns painéis não estavam funcionando, não conseguia acionar no parquímetro e isso dificultou um pouco porque antes você só colocava o bottom, já termina o presidente, colocava o bottom já conseguia acionar pelo número da vaga. Então agora você vai até o estacionamento rotativo, leva o documento do veículo, leva o teu bottom, você vincula a placa no teu bottom. Então você chega no parquímetro, só coloca o bottom, já vem a placa automático, então facilita para as pessoas. É uma indicação que foi feita já lá em agosto do ano passado, eles se comprometeram a conversar com a empresa para desenvolver essa mudança no software e hoje virou realidade e as pessoas já podem utilizar dessa melhoria. É isso, obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. 5. Vereador Dagmar Nogueira. O senhor tem o tempo de até 3 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, atendendo, boa noite a todos, boa noite aos senhoras e senhores que estão em casa e aqui presente, atendendo a solicitação de um internauta, de alguém que está acompanhando a sessão. Eu quero registrar, vereador Marco Redlich, se possível, diz aqui, se puder acrescentar na tua palavra livre as calçadas em volta do CI em Pingo de Gente do Centenário, porque até agora nada foi feito. Eu desconheço qualquer solicitação, não lembro de nada aqui, né? Mas quero deixar contigo isso, para encaminhamento, tá bom? Porque até que a gente vai fazer documentação e tudo, e vai ficar para a semana que vem, né? Ok? Muito obrigado. No mais, eu queria registrar somente a informação com relação a essa questão das inscrições da EMAB, né? As inscrições vão até dia 14 de novembro. Todo mundo deve atualizar o seu cadastro. Seria interessante mesmo que no começo do ano, ou no final do ano passado, né, as pessoas têm, às vezes, dificuldade de entender que tem que manter o mais atual possível. Então, deve procurar a EMAB, porque até dia 18 é o prazo que a EMAB tem para entregar esse cadastro das famílias, 242 famílias, que serão selecionadas. Então, está essa informação. O que devem levar, né, para atualizar seu cadastro? Né? RG e CPF do cadastrado e do cônjuge. Claro, se é separada, se é divorciada, né, entender bem que é o seguinte, se está separado, mas não está divorciado, vai contar os dois. E tem muita gente que vai com essa esperança de conseguir, e acaba não conseguindo, já vi isso de perto. Título eleitoral do cadastrado e do cônjuge, carteira de trabalho do cadastrado e do cônjuge, comprovante de renda atual ou declaração para quem trabalha como autônomo, comprovante de endereço, pode ser a água, luz ou telefone, certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos. Se tiver dependente, portadores de necessidades especiais, trazer laudo médico contendo a descrição e o número do CID. O médico já sabe como funciona isso. Na falta de atualização cadastral do EMAB, entende que não há mais necessidade ou interesse das famílias em programas de habitação de interesse social. Então, tá as informações que estão na internet, está rodando por aí, eu creio que não é difícil procurar essas informações na internet. Será isso que eu teria, senhor presidente. Muito obrigado. Boa noite. Próximo vereador. Obrigado, vereador. 3. Vereador Ed Salomão. O senhor tem o tempo de até 3 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham, internautas, a imprensa que sempre nos prestigia,
que me traz são coisas rápidas. Gostaria de pedir ao líder de governo para que verificasse junto ao setor competente. Eu já entrei com uma indicação aí, mas não estão tomando providência. Tem um buraco aberto lá na rua Capitão Osmar Romão da Silva, já faz lá 2 meses, mais ou menos, está lá. Depois que der um acidente, já está documentado. A prefeitura tem o documento na mão. Ninguém fecha esse buraco lá. Vereador Otroba, a gente não sabia da formatura do vereador Mirim. Aí não sei se alguém dos seus vereadores recebeu o convite, eu não sabia. Me sabia 15 minutos antes de iniciar a formatura aqui, eu tomei conhecimento dessa formatura dos vereadores Mirim. Do Bombeiro Mirim, né? Bombeiro Mirim. A gente soube aí, faltando 15 minutos para iniciar a formatura. Eu vou entrar com um pedido de informação em relação à questão da informática nas escolas. Estão elaborando um requerimento essa semana. Vamos pedir explicação ao secretário de Educação. Vereador Marco Rede, Vossa Excelência, que é o líder de governo, do governo nessa casa, eu acho que essas calçadas que estão sendo feitas, elas estão fora de altura, de acordo com o código de postura, o código o plano diretor, sei lá, e não está havendo rebaixamento, vereador Marco Rede. Por exemplo, vamos citar ali na Pernambucana, ali no Correio, por exemplo, quer dizer, vão fazer o rebaixamento? Certo, vão fazer? Não sei. Agora, enquanto não vão fazer, como é que o cara desce lá, o cadeirante, como é que o cadeirante vai descer? São 15, 20 centímetros mais alto, não tem sentido fazer uma coisa bonita, e o cadeirante que se lasque, quer dizer, aí é lamentável, vamos dizer, eu não sei quem é a empresa que está fazendo, mas eu acho que o SAMAI tem que cobrar, a prefeitura tem que cobrar, leva pronto já, porque o cadeirante, ele está usando a cadeira hoje, amanhã, ontem, anteontem, ele deu a parte. Consegue a parte. Na verdade, a legislação diz que o meio-fio tem que ter 15 centímetros de altura. Isso aí, então, as calçadas estão sendo feitas nesse padrão. Sempre quando foi. há rebaixamento de guia por entrada de veículo, ele tem que reduzir. E num caso desse, quando não há rebaixamento para atravessar, é porque vai ter faixa elevada ou vai ter as condições. E, realmente, enquanto não fica pronto todo o projeto, existe essa dificuldade. Mas o 15 centímetros está sendo seguido conforme a lei, e aonde ele termina sem ter o rebaixamento é porque vai ter faixa elevada. Eu até concordo, mas em parte, pelo seguinte, que enquanto não tiver a faixa elevada, já concluo, senhor presidente, então que se deixa rebaixado, porque o cadeirante ele quer passar ali, ele não pode passar, tem que ter 3, 4 ajudantes para ajudar a carregar e levar e pôr para baixo para depois passar. Mas é isso aí, essa é a preocupação. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. 4. Vereador Fernando Malon. O senhor tem tempo de até 3 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade eu vou me manifestar, eu não ia pedir a parte do vereador Edmar, está no finalzinho, mas o meu assunto é justamente o mesmo com relação aos rebaixamentos. Nós temos vários rebaixamentos que estão prontos já, e eu não imagino, vereador Rede, que vá haver faixas elevadas naqueles lugares. Por exemplo, ali perto do Cacos aqui, que tem o acesso que vai para aquela ilha aí no meio e depois passa para o colégio, os colégios. Ali já está pronto. Existe uma lombada um pouco antes e ali tem uma faixa. Eu não creio que vão fazer uma faixa elevada ali, e se não fizerem, já está pronto o meio-fio com altura normal, sem recuo, sem nada, sem rebaixamento, sem nada. Ali perto, na Jorge Lacerda, lá no topo da Jorge Lacerda, tem um rebaixamento. Até foi feito foi avançado a calçada, e ali tem um rebaixamento, que não é na faixa. A faixa está uns 3 metros para lá. E aonde termina a faixa, não tem o rebaixamento. Ali vai ter uma faixa elevada? Vai puxar a faixa para cá. Tá. Porque tem vários lugares que está pronto, já está com o meio-fio montado, e não tem esse rebaixamento. Então, eu também fui questionado essa semana por uma cidadã falando da situação,
Então eu vim só tocar neste assunto aqui, por isso o meu tempo hoje é curto, eu já me manifestei bastante na palavra livre, na discussão, não vou mais manifestar, só isso, obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. Para fazer uso da palavra, transmito a condução dos trabalhos da mesa diretora ao vereador Edi Salomão. Assumindo os trabalhos da mesa diretora, concedo a palavra ao vereador presidente dessa casa, vereador Peter Alexandre Kloibila, pelo tempo de até 3 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, aqueles que permanecem aqui no plenário, participando da sessão, a todos aqueles que nos assistem pela internet, muito brevemente, fiquei devendo na última sessão, nas minhas manifestações, com relação a nominar os nossos atletas paralímpicos que competiram no Parajasc. Eu gostaria de fazer o registro que em Caçador, de 14 a 19 de outubro, nós conquistamos 11 medalhas na modalidade de atletismo. E no mês de agosto, a natação também conseguiu conquistar mais 7 medalhas. No atletismo, as medalhas foram por Priscila e Manuela Becker, nos 100 metros rasos e nos 200 metros rasos, e por Gessé Gustavo Lefei da Silva, nos 100 metros rasos e nos 200 metros rasos. As medalhas de prata foram conquistadas por Jarbas Pereira de Souza Filho, nos 400 metros rasos e nos 800 metros rasos, e por Thaís de Souza Lima, nos 100 metros rasos e nos 400 metros rasos. Já as 3 medalhas de bronze, Priscila Kozanski, nos 800 metros rasos, Jarbas Pereira de Souza Filho, nos 1.500 metros rasos, e Luana Caroline Alves da Silva, nos 100 metros rasos. Na natação, Larissa Guebien, nos 50 metros livre, e prata nos 100 metros livre. Então, foi ouro nos 50 metros livre, prata nos 100 metros livre e nos 50 metros costas. E Nariman de Melo Patalhão, bronze nos 50 metros livres e 100 metros livres, 50 metros costa e 100 metros costa. Então, todos esses atletas estiveram competindo no Parajasc, representando o município de São Bento do Sul. Então, além de outros, obviamente, mas esses conquistaram as medalhas. Gostaria de fazer o registro e parabenizá-los a todos pelas conquistas, que foi uma conquista das maiores, ou se não a maior conquista de medalhas do município de São Bento do Sul no Parajasc. E, para finalizar, uma vez que o nosso tempo já está acabando, quero fazer um convite. Vamos ficar nesse domingo, no dia 27, ocorre pelas quartas de final do Campeonato Municipal de Futebol de Campo, no Campo da Arcipera às 9 horas e às 10h30, 2 jogos, e na Sociedade Bandeirantes também às 9 horas e às 10h30. Então, as quartas de final do Campeonato Municipal de Futebol de Campo. E estender um convite aos senhores vereadores, no dia 30, para o dia 30 de outubro, vai haver a premiação do Hackathon dos Destinos do Quiriri, que tratou de soluções tecnológicas para fortalecer com soluções inovadoras os destinos do Quiriri. Então, nesse dia 30, na Sociedade Ginástica e Desportiva São Bento, o lançamento oficial da marca Destinos do Quiriri e também a premiação do Hackathon. Existe um site para as inscrições, para a gente poder fazer inscrições, então convido os senhores vereadores a buscarem se for o desejo de participar, então buscarem esse endereço www.simpla.com.br/turismo em pauta Destinos do Quiriri para a sua inscrição. Obrigado, senhor vereador. Obrigado, vereador. Transmito o trabalho da minha diretora, ao vereador presidente dessa casa, vereador Peter Alexandre Kloibila. Reassumindo os trabalhos da mesa diretora, concedo a palavra ao vereador Jailson Sabino, que tem o tempo de até 3 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, a plateia está aqui pessoalmente nessa noite, a plateia virtual na internet, as assessorias, servidores dessa casa, boa noite. Rapidamente, dentro do tempo que está proposto, alguns assuntos que já destacados aqui, nós pontuamos também a questão das calçadas, bueiros, tampões, meios fios,
e vai ficando aqui no registro dessa casa. Lá na frente, de repente, deve ser útil para comprovações, provavelmente junto ao Ministério Público. Várias vezes foram feitos os alertas, os apelos, e não há nenhum retorno. Essa boca de lobo aqui, senhores Cibueiro, foi enviado por um cidadão contribuinte nesse dia, hoje pela manhã, um pouco antes do programa de rádio. Só sabendo, olha aqui, ó, isso aqui fica em frente ao SESI, e aqui agora há pouco uma criança caiu aqui, enfiou a perna ali, no atravessar provavelmente, e foi parar no hospital. Uma estupidez isso aqui. Então, criança para cá, para lá e tal, e a gente vem falando o tempo todo. Um buraquinho desse aí, um pneu de moto ou de bicicleta, dá um acidente grave. De carro, pode ser que o contorno se machuque, vai arrebentar, pneu, roda, suspensão e tudo. Mas de bicicleta ou de moto, vai ser grave. E desses, nós temos vários no município, vários, e não se toma uma atitude em fechar isso aí. Tá aí. A questão que já foi colocada aqui, do Santa Fé, com tantas colocações, digo, o Alpestre, tanto o Alpestre como o Santa Fé, o mesmo prefeito, o mesmo modus operandi. Coloca o pessoal lá e depois vamos ver como é que vai ficar a creche, a escola, a saúde, transporte, educação e tal. Deixa lá. A fossa, deixa lá. Então, a preocupação que nós queremos registrar aqui, inclusive no Santa Fé, como é que vai ficar depois a questão de regulamentar aquilo como ficou no Alpestre. Não podia isso, não podia aquilo, não podia. Está lá cheio de comércio dentro, lá, botecos, inclusive, para venda de bebida alcoólica, uma algazarra só, casas geminadas. Então, eu faço parede e meia com boteco, é claro que não vai ficar bom. Ou então eu compro a outra parte, o que nem seria permitido inicialmente. Então, é bem provável que isso vai acabar se repetindo com o Santa Fé. Questão de algazarra, som alto, tudo isso aí seria interessante que houvesse já um acerto extra com a IMAB, mas que houvesse lá um consenso de associação de moradores, assim, porque é o que acontece, é o que vem acontecendo no Alpestre, concorrência policial constantemente, principalmente nos finais de semana. Aqui também destacar que a IMAB continua se recusando a fornecer os dados para a alimentação do sistema CPD na prefeitura para colocar atualização de dados. Nós estamos, o doutor Patrick hoje ainda estava verificando isso aqui para trazer a informação atualizada. O presidente da IMAB, com o consentimento, e deve ser, com o conhecimento e consentimento do prefeito, não manda os dados para que se faça a atualização do cadastro. Tá? E a lei foi aprovada aqui, nós vamos cobrar. Esse cadastro tem que estar atualizado e publicado no portal da transparência, para que todos possam acompanhar. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. A todos que estiveram conosco nessa sessão, muito obrigado pela presença, senhores vereadores. Não havendo mais nada a ser tratado, agradeço a presença e o trabalho dos senhores e convoco-os para a próxima reunião ordinária, que se realizará no dia 4 de novembro, às 19 horas. Está encerrada a sessão.